Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vamos lá. Dando continuidade na matéria de triângulo retângulo, tem uma outra coisa que a gente precisa falar que é a relação métrica, a relação entre as medidas do próprio triângulo retângulo, tá? E aqui vão aparecer 3 unidades de medida novas aí para trabalhar. Então, como que eu vou pensar aqui no triângulo? Eu estou pensando aqui no triângulo ABC, triângulo onde a hipotenusa vale A e os dois catetos valem respectivamente C e B. Eu vou pegar esse triângulo e fazer mais outros 2 triângulos com ele, fazendo um corte aqui na perpendicular da hipotenusa. Como isso? Eu vou vir aqui e vou fazer um corte nesse triângulo, separando em outros 2 triângulos, passando pela hipotenusa e pelo vértice do ângulo de 90 graus, mas não é qualquer corte, é um corte que aqui embaixo também forme um ângulo de 90. Separando essas duas figuras, eu vou ter a seguinte relação. Eu vou ter um novo triângulo retângulo, um pouquinho menor aqui do lado direito, e um outro menor ainda do lado esquerdo. O que a gente tem? Bom, vamos voltar na ideia de somatória de ângulos internos do triângulo. A gente, quando soma, dá sempre 180. Então, independente de quanto vale cada um desses ângulos, esse eu tenho certeza que é 90 graus, esse verdinho quanto vale eu não sei, esse laranja aqui também não sei quanto vale, mas como eu não mexi nesses dois, eles estão aqui embaixo. Esse ângulo de 90 dividiu em outros 2 ângulos. Eu sei que esses 2 ângulos aqui, a somatória dá 90, que eu só cortei lá de cima. Agora, quanto que vale esses ângulos? Bom, se a gente pensar que o ângulo laranja mais o ângulo verde, que eu não sei quanto que vale, nenhum dos dois, mais o ângulo de 90, eu tenho certeza que a soma dá 180. Apesar de não saber quanto vale esses 2 ângulos aqui, eu coloquei com cor para ficar mais. Eu sei que na hora que eu somar os 3, o resultado vai dar sempre 180. Se eu transportar essa ideia, os 2 triângulos de baixo, eu vou ter a seguinte situação. Se o ângulo verde mais o laranja mais 90 dá 180, aqui é o mesmo valor do verde, aqui é o valor do 90. Então, apesar de não saber o valor numérico, eu sei que esse ângulo aqui, ó, ele tem que medir a mesma coisa, o valor dele igual ao laranja aqui. Ou seja, esse ângulo aqui que apareceu aqui em cima e esse ângulo que eu já tinha tem a mesma medida. Então, se esse ângulo é 30, esse aqui também é 30. Se esse ângulo é 40, esse aqui também é 40, e assim, respectivamente. Bom, e se eu olhar no ângulo da esquerda, nós temos aqui o ângulo laranja, o ângulo de 90 de novo, laranja mais 90, mais o verdinho dá 180. Então esse ângulo aqui, ó, ele tem o mesmo valor desse ângulo verde. O que a gente conclui? Volta no triângulo grandão, tá? Separado, olha aqui para baixo. Eu sei que esse triângulo, como eu tenho pelo menos 2 ângulos iguais, eu sei que o triângulo maior, ele é semelhante ao triângulo médio, que é semelhante ao triângulo menorzinho. O que dá para fazer aqui? Relação de Tales. Dá para trabalhar com Tales aqui. Dá para trabalhar com semelhança de triângulo. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Outra coisa, só um pequeno detalhe que eu esqueci aqui. Na hora que você desmembra, a medida do cateto B, ela continua, só que agora nesse triângulo pequeno, o que é o nosso B? Não é mais cateto, é hipotenusa. A medida do cateto C também continua, porém nesse outro triângulo, mesma coisa, ele deixa de ser cateto para nesta visão aqui ser hipotenusa. E o comprimento A ele desaparece. Porque o comprimento A vai ser esse pedaço, mas esse pedaço, como eles não vão estar mais juntos, o valor de A desaparece.
Eu estou chamando esse pedacinho do lado esquerdo de M e esse pedacinho do lado direito de N. O A é tudo isso, o N é só esse pedaço daqui. Quem seria o M e quem seria o N? Os dois nós chamamos de projeções. Como assim? É projeção na mesma ideia de projetor, de projetar uma luz. Porque imagina que isso aqui fosse um telhado e eu jogar uma luz daqui de cima para baixo. Ele vai fazer sombra onde? Ele vai fazer sombra só nesse pedacinho aqui. Ele vai projetar uma sombra em cima desse comprimento, que é o comprimento N. E a mesma coisa nesse espaço. Se eu jogar uma luz aqui, 90 graus, esse pedacinho vai jogar uma sombra em cima desse comprimento aqui, tá? Então, na hora que eu separo isso 90 graus, eu tenho um pedaço do lado esquerdo e um pedaço do lado direito, os dois são projeções. Então, o M, no meu caso, é projeção do cateto B, e o N é projeção do cateto C, tá? Lembrando que a cateto, se eu olhar nesse triângulo, aqui o B é a hipotenusa, aqui o C também é hipotenusa. E aqui, vamos dar um valor para ele também, que eu vou chamar de Hzinho, que é a minha altura, a altura relativa à nossa hipotenusa. Nós vamos ter isso aqui então, ó. Triângulo, retângulo, cateto, cateto olhando para o triângulo maior, tá? Cateto, cateto, o A é a hipotenusa. Ah, tem um erro aqui. Aqui não é A, não. Cadê meu marronzinho? Aqui é C, gente. Vamos consertar aqui. Então, eu tenho meu cateto B, meu cateto C, minha hipotenusa A. A minha hipotenusa A foi dividida em duas projeções. Projeção M em função do cateto B e projeção N em função do cateto C. O valor de M mais o valor de N dá o valor de A. E a altura relativa ao lado da hipotenusa. A altura relativa ao lado A, que eu estou chamando de H, ok? O que eu vou fazer aqui também? Vamos separar esses triângulos, então nós vamos ter aqui, ó. Vou chamar esse triângulo grandão de triângulo 1. É tudo isso aqui. Esse daqui, vamos chamar de triângulo 2. E esse daqui vai ser triângulo 3. Vamos fazer uma relação entre primeiro com o segundo, depois primeiro com o terceiro, depois segundo com o terceiro, que a gente vai achar algumas relações muito parecidas com as relações de Pitágoras para trabalhar. Eu vou montar a forma e depois nós vamos entender como é que eu vou trabalhar essas fórmulas que vão aparecer na minha figura, tá? Na hora de montar ela vai ficar mais simples, depois que montar. Vamos pegar aqui, ó. Aqui em cima o valor de B é nosso cateto. Então vamos pegar aqui, ó. O B. O B, ele é o cateto em função do ângulo amarelo e de 90 graus. Aqui em função do ângulo amarelo não, laranja. O ângulo laranja é o ângulo de 90. Aqui em função do ângulo laranja 90, nós temos quem? O M. Ok? Agora, se eu pegar a hipotenusa está aqui entre o ângulo laranja e o verdinho. A hipotenusa do primeiro em função da hipotenusa do segundo. Quem que é a hipotenusa do segundo? Aqui, ó, laranja e verdinho, é o valor de B. Por mais que tenha só letras aqui, multiplicando em cruz, B vezes B dá B ao quadrado, que é igual M vezes A, dá M vezes A. Aqui eu já tenho uma relação trigonométrica, que é o que? O valor de A é tudo isso daqui, e o valor de M é só o pedacinho da esquerda. E o valor de B é o cateto do triângulo maior. Então quer dizer que se eu pegar tudo isso e multiplicar por esse pedaço, vai dar a mesma coisa que esse valor ao quadrado. Então tudo mais essa projeção vai dar esse cateto ao quadrado. É isso que eu descobri, tá? Vamos tirar essa mesma relação do primeiro para o terceiro triângulo. Mesma coisa.
Vamos pegar o cateto aqui agora do ângulo de 90 e do verdinho, que é C, e o cateto do ângulo de 90 e o verdinho, no meu caso aqui embaixo, é M. Vamos pegar a hipotenusa do verdinho e do laranja, do grandão é A, e do triângulo 3, verdinho e laranja, é o C. Na hora que eu multiplico em cruz isso daqui, C vezes C dá C ao quadrado, que é igual a N vezes A. Na verdade, se você observar bem, é a mesma fórmula. Porque a primeira fórmula é que tudo vezes o que está à esquerda é igual a esse cateto da esquerda ao quadrado. Enquanto essa segunda fórmula que eu achei é tudo vezes a projeção da direita, A vezes N, é igual a este cateto aqui ao quadrado. Sempre funciona? Sempre. Já são duas fórmulas que eu posso usar. Eu já vou mostrar no exercício. E agora, se eu fizer uma relação entre o segundo e o terceiro triângulo, como aqui eu fiz cateto, hipotenusa, aqui eu vou fazer cateto e cateto. Vamos pegar aqui do 2 para o 3. Vamos pegar esse cateto aqui, que é o ângulo laranja, com o de 90, que no meu caso é M, e o laranja com de 90, no meu caso do terceiro triângulo, é o H. Então esse daqui, ó, M está para H, laranja 90, laranja 90. Assim como, vamos pegar esse verdinho com 90 graus. No triângulo 2 é H, e no triângulo 3, ó, verde com 90 graus é o M. Multiplicando em cruz, H ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Como é que vai funcionar essa daqui? Ele está falando para você que se você pegar uma das projeções e multiplicar pela outra projeção, o resultado vai ser o valor de H ao quadrado, independente de quanto seja o H. Bom, são as três formas, três relações trigonométricas que eu preciso decorar, tá? Vamos ver isso aqui no exemplo. Bom, nós temos um triângulo retângulo, eu marquei aqui 90, mas 90 está aqui, ó. E aqui também. E aqui do lado também. Então, praticamente é o mesmo triângulo. O que é 4? Então, 4 é uma projeção. Só que é a projeção em relação ao cateto X. 12 é a outra projeção. Sempre são duas projeções, tá? Só que o 12 agora é em relação ao cateto W. E a altura relativa à hipotenusa é o nosso Y. Bom, quero saber o valor desse cateto aqui. Posso usar essa forma. Está dizendo que este lado ao quadrado é igual a esta projeção vezes tudo. Então, para descobrir o valor de x, eu posso fazer o seguinte. X ao quadrado vai ser igual a projeção do x, que no caso é 4, vezes tudo. Quem é tudo? 4 mais 12, que é o valor da hipotenusa, como eu falei. O valor da hipotenusa é o valor da soma das duas projeções. Então, 12 mais 4 vai dar 16. Agora é só calcular. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 16, que vai dar 64. Que número ao quadrado dá 64? Mais 8 e menos 8. Só que menos 8 não serve. Então, eu sei que o x vale 8. Acabou, já achei o x. Então, essa medida aqui, com certeza, é 8. Ah, mas eu não queria atrás dele primeiro, eu queria atrás do y. Não tem problema. Seria esta fórmula aqui, ó. A altura em função da hipotenusa ao quadrado é o valor do produto das duas projeções. Então, para você descobrir o valor do y, ele ao quadrado vai ser igual o produto das duas projeções, que no caso vai ser 4 vezes 12. Então, y ao quadrado vai ser 4. Desculpa. 4 vezes 12,
10 vezes 4, 40, vezes 2 dá 8, então vai dar 48. Então y vai ser igual a raiz de 48. Ok? Bom, fatorando aqui a raiz de 48, vai dar y igual 2. Vamos fatorar aqui do lado. Vou fazer de uma outra cor para não confundir, né? 48 dividido por 2 dá 24, dividido por 2 vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar 3. Vai dar 6, desculpa. Dividido por 2 vai dar 3. Dividido por 3 vai dar 1. Então isso aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E y vai ser igual, cortei, 4 raiz de 3. E se eu quiser ir atrás da última ali, eu posso usar esta forma. Como eu falei, essas duas formas na verdade são iguais. Aqui uma é da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. O valor deste cateto ao quadrado, no caso w ao quadrado, vai ser igual à projeção dele, que é 12, vezes a hipotenusa, que no caso é 16. W ao quadrado, 12 vezes 16, 192. W vai dar raiz de 192. E aqui eu vou fazer direto, tá? Eu só montei aqui essa fatoração para poder lembrar como que faz. Mas fazendo a mesma fatoração, fatorando 192 por 2, por 2, por 3 e assim por diante. Resultado final, aqui vai dar 8 raiz de 3. Ok? Aí eu tenho todos os valores. Essa medida aqui é 4 raiz de 3 e essa medida aqui, 8 raiz de 3. Eu tenho o valor do cateto, do outro cateto, da altura relativa à hipotenusa. A projeção eu já tinha, a outra projeção também eu já tinha, e a hipotenusa era só somar as duas projeções. Então são mais essas 3 formas para trabalhar. Relativamente, pode ser um pouquinho complicado de querer montar, mas montou 1, 2, 3 vezes já começa a pegar o ritmo. Mais fácil de lembrar fica aqui, ó. Esse cateto é igual projeção vezes hipotenusa, esse cateto, projeção dele vezes hipotenusa, e a altura relativa ao quadrado, todas as medidas ao quadrado, né? Essa altura relativa é igual a essa projeção vezes essa projeção, tá? Então, cateto ao quadrado é a projeção dele vezes a hipotenusa, o outro cateto ao quadrado é a projeção dele vezes a hipotenusa, e a altura relativa ao quadrado é projeção vezes projeção. Gente, eu sei que ficou meio comprido o vídeo, mas é isso daí. Um abraço, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.